pessoal, vamos começar o nosso encontro virtual de hoje? Vamos lá, mas para isso eu preciso que você pegue o seu caderno para anotações. Se você quiser também, você pode pegar o seu livro de português, lápis, borracha, bastante concentração, tá bem? Prepare a sua concentração e cante comigo a nossa canção de oração. Vamos lá? Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Então, vamos ser criança, pular e correr. Vamos ser criança para o céu merecer. Vamos ser criança como Jesus mandou. Da criança é o reino, foi ele quem falou. Vamos ser sempre criança, mas vamos também construir o alicerce para o nosso futuro, que é através da educação. Então vamos estudar. Vamos lá? Nós vamos revisar hoje, vamos rever alguns pontinhos sobre frases e parágrafos. O que é uma frase? A frase, ela é uma palavra ou um conjunto de palavras que estão ali formuladas para expressar, de modo que expressam uma ideia com sentido. Exemplo de uma frase: a flor é amarela. Ponto. Essa é uma frase. E as frases, ela vai iniciar sempre com letra maiúscula. Ao seu final, ela vai sempre ter um sinal de pontuação. O sinal de pontuação, ele vai dar a referência do que aquela frase é. Se ela é uma frase que expressa uma pergunta, se ela é uma frase que está expressando algum tipo de sentimento, ou ela é uma afirmativa ou negativa. Tá certo? Então, a flor é amarela. Uma frase, ponto final. Eu afirmei, é uma frase afirmativa. A flor é amarela. Mas as frases também podem terminar com outros sinais de pontuação. Tá certo? Vamos lá agora ver aqui esse textinho que nós temos aqui. Preste bem atenção. Olhe para os dois lados várias vezes antes de atravessar a rua. Atravesse quando a rua estiver livre e continue olhando para os dois lados enquanto atravessa. Assim, o trânsito fica mais seguro. Aqui agora eu já tenho um conjunto de frases formando um texto. Só que estas frases estão organizadas em blocos. Aqui eu tenho o primeiro bloco, um espaço, meu segundo bloco. Aqui nesse primeiro bloco eu tenho quantas frases? Eu tenho duas, ó. Olhe para os dois lados várias vezes antes de atravessar a rua. Ponto. Isso quer dizer que finalizou bem uma frase. E aqui iniciou outra frase. Atravesse quando a rua estiver livre. E continue olhando para os dois lados enquanto atravessa. A outra terminou aqui. Olha a pontuação aqui também indicando que ela terminou. Assim, o trânsito fica mais seguro. Terminei. Então, o meu conjunto de frases, dividido em blocos, constitui um texto. Formou um texto. Esses blocos, a cada bloco desse texto, eu vou dar o nome para esses blocos de parágrafo. Então, aqui eu tenho um parágrafo e aqui eu tenho outro parágrafo. Os parágrafos, eles iniciam sempre com um recuo, ó, com espaço. Eu não começo ele alinhado aqui, não. Eu dou um espaço para a minha primeira linha e, ó, as outras abaixo estão para lá. Mas a primeira não, ela tá para cá. Isso é a característica de um parágrafo. É iniciar sempre com a primeira linha mais para dentro, recuada. A gente chama de recuo.
Mas e a minha segunda frase do meu parágrafo? A segunda frase, ela não precisa. Se ela iniciar na linha de baixo, ela não é o início de um parágrafo, é continuação. Então, ela inicia alinhada às demais, tá certo? Terminei o parágrafo, ou seja, expressei aqui uma ideia, quero dar continuidade em outro parágrafo, eu dou um espaço, que aqui está bem grande, que é para vocês perceberem que o parágrafo, ele é afastado do outro por um espaçamento. Quando vocês forem observar isso na leitura de um texto feito em computador, vocês vão perceber o espaçamento que é dado, que às vezes pode ser desse tamanho aqui ou pode ser menorzinho. Mas observando o recuo que é dado, você já vai ter a ideia de que aqui foi terminado um parágrafo e aqui foi iniciado outro. Só de ver o recuo, você já tem essa ideia de onde terminou um parágrafo e onde iniciou outro. Mesmo que o texto não esteja perceptível o espaçamento que foi dado, tá certo? Então, vai estar sempre perceptível o recuo. Observe os textos que você tem no seu livro, que você vai notar esses aspectos, tá certo? Então, lembre-se, os parágrafos, eles são os blocos de frases que formam um texto, tá certo? E ele costuma ser iniciado por um pequeno afastamento na sua primeira linha, tá certo? Já as frases, o que é uma frase? É uma palavra ou um conjunto de palavras que vai me trazer uma ideia. Elas são organizadas de forma a expressar uma ideia com sentido. Tem que ter sentido, tá certo? Agora vamos observar aqui no nosso texto. Eu tenho algumas palavrinhas, ó. A palavrinha para, a palavrinha várias. Tem a palavrinha aqui, ó. Atravessar, rua. Tem a palavrinha estiver, ó. Tem a palavrinha livre. Tem a palavrinha que mais? Trânsito. Perceberam? Todas essas palavrinhas a gente encontra nela a presença da letra R. Porém, em umas ele está com um som forte e em outras ele está com um som fraco. Vamos ver aqui a palavrinha rua. Rua. Olha lá. Olha o som. Olha o som. Vem daqui. Esse é o som do R forte. Olha aqui. No início da palavra, o R forte, ele vai aparecer, ó, o R sozinho. Um R só. Expressando som forte, ele vai aparecer nessa situação. Início de palavra ou, como aqui, estiver. Ver, olha o som vindo daqui, estiver. Ele tá na onde? Olha lá, aqui ele tá no início e aqui ele tá no meio da palavra. Mas ele pode aparecer também expressando o som forte duplicado. Em que isso vai acontecer? Observe a palavrinha carro. Olha lá. Carro. O som aqui foi forte. Mas como? Preste bem atenção, ó. Porque o som foi forte e porque ele está duplicado. O som foi forte, mas porque ele veio duplicado? Porque ele está entre vogais. Aqui eu tenho uma vogal e aqui eu tenho outra. Entre vogais, para ele ter o som forte, ele precisa ser duplicado. Então, se eu pronunciei a palavrinha carro e eu percebi que ali o som foi forte, mas eu tinha uma vogal e depois outra vogal e o som forte apareceu no meio delas duas, então eu sei que a minha palavrinha ali vai estar com o R duplicado. Então, ó, vamos lá. Som forte, o R sozinho no início da palavra, o R sozinho no final da palavra. Som forte entre vogais, o R está duplicado. E o som fraco? Onde é que vai aparecer? Olha a palavrinha para aqui. Para. Para. Ó, som fraco, a língua treme. Esse é o som do R fraco.
E ele está onde? Entre duas vogais. Se ele está entre duas vogais e o som foi fraco, é porque ele está sozinho. Olha aqui. Vogal, vogal. O som fraco, o R é sozinho. Em que outra situação ele vai aparecer sozinho também? Olha a palavrinha livre. Livre. O som foi fraco. Eu observei que o som foi fraco. Aqui eu tinha uma consoante e aqui eu tinha uma vogal. Então eu sei que nessa situação quem vai aparecer é um R sozinho. Som fraco, R sozinho, certo? Eu tenho mais uma outra aqui, ó. Trânsito. Olha ele aqui de novo. Vejam entre quem ele apareceu, uma consoante precede de uma vogal. Consoante na frente, vogal depois, ele no meio. Linguinha tremeu, ó. Tran, tran, tran. Eu sei que aqui está o meu R sozinho, som fraco. Então vamos só recapitular aqui. Quando é que eu vou ter o som do R forte? No início de palavras, ele aparece sozinho, som forte. No final de palavras, ele vai aparecer sozinho e ter o som forte. Já entre duas vogais, ele, para ter som forte, tem que ser duplicado. Então, ele vai aparecer duas vezes para expressar o som forte. Já o som fraco, ele aparece sozinho entre vogais. Olha lá, som fraco, o R vai estar sozinho. É um R só. Ele não está duplicado. Quando eu digo sozinho, é porque ele não tem o outro igual a ele. Ele não está duplicado. Onde é também que ele vai aparecer com som fraco? Depois de consoante. Ó, aqui, ó. Quando ele está, tem uma consoante. Logo depois vem ele. E depois vem uma vogal. Então, entre consoante e vogal, ele vai aparecer com um som também fraco. R, li, re. Olha aqui, ó. T, o R e o A. Então, ele sozinho, depois entre uma consoante e vindo depois uma vogal, ele tem som fraco. Então, só recapitulando. Entre vogal, ele sozinho representa o som fraco. Ele tem o som fraco. Entre uma consoante e uma vogal, ele também vai ter o som fraco. Olha lá. T, V, R, tr. Agora, o som forte, ele vai ter em que situação? Sozinho, no início e no final de palavras. Duplicado entre vogais, tá certo? Então, esse foi o nosso encontro virtual de hoje. Espero que você tenha gostado e aguardo vocês no próximo, tá certo? Então, ó, beijos e até os nossos próximos encontros virtuais. E mais nunca esqueçam, as frases, elas são o quê? É uma palavra ou um conjunto de palavras que expressa uma ideia com sentido. Já os parágrafos são os blocos de frases constituindo um texto. Eles são iniciados sempre com um recuo, tá certo? E entre um parágrafo e outro, um espaçamento. Tchau e até o próximo encontro virtual.